Você já parou para pensar quais são as orações que realmente têm valor diante de Deus? Entre tantas vozes, entre tantas pessoas que oram, cantam, declaram e clamam, surge a dúvida dentro do coração. Será que a minha oração é importante? Será que Deus ouve as minhas palavras simples, confusas, às vezes cheias de medo e até de silêncio? Talvez você já tenha pensado que só as orações bonitas, eloquentes e cheias de frases fortes são as que chegam ao trono de Deus. Talvez você já tenha se comparado com alguém que ora em público e parece falar de um jeito tão seguro, tão inspirador, e dentro de você cresceu a sensação de que a sua oração não vale nada. Mas hoje quero te mostrar, à luz da palavra e também do ensino de Charles Spurgeon, que existe uma verdade surpreendente sobre as orações que Deus mais valoriza. Não são as mais longas, nem as mais elaboradas, mas sim as mais sinceras, as mais quebrantadas, aquelas que nascem da entrega e da dependência total dele. Spurgeon dizia que Deus não mede as palavras da oração, mas o peso do coração que ora. Ele afirmava que um suspiro cheio de fé tem mais poder diante de Deus do que 1000 frases vazias de religiosidade. Isso pode parecer surpreendente, porque o mundo nos ensina a valorizar performance, a aparência, o discurso. Mas o reino de Deus funciona de outra forma. O Senhor não busca quem impressiona, Ele busca quem se entrega. Talvez você hoje esteja nesse ponto de fragilidade. Você olha para si mesmo e sente que não tem forças nem mesmo para orar como gostaria. Você até tenta falar, mas as palavras parecem não sair. Sua mente está cansada, seu coração está pesado. Em vez de frases, o que sai são lágrimas. Em vez de declarações, apenas suspiros. E então a dúvida sussurra: será que isso tem algum valor diante de Deus? A boa notícia é que sim, tem muito valor. O Salmo 51, versículo 17, declara: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Isso significa que aquilo que você acha pequeno, Deus considera grande. Aquilo que você acha frágil, Deus chama de precioso. A dor é real, eu sei. Talvez você esteja enfrentando crises que parecem não ter fim, contas que não se pagam, relacionamentos que se desgastam, diagnósticos médicos que pesam, noites sem dormir por causa da ansiedade. Em meio a tudo isso, você se sente incapaz até de orar. Mas é justamente nesse ponto que as orações mais sinceras nascem. Porque quando a força humana acaba, é aí que o poder de Deus se manifesta. Quando sua voz se cala, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26. O contraste é claro. O mundo valoriza quem sabe discursar, quem tem voz firme, quem mostra segurança. Mas o reino de Deus valoriza quem tem coragem de se quebrantar, quem admite sua fraqueza, quem se rende em lágrimas. O mundo chama isso de fraqueza, mas o céu chama de fé. Porque fé não é sobre mostrar força, é sobre reconhecer dependência. A Bíblia nos dá exemplos vivos dessa verdade. Pense no publicano da parábola em Lucas capítulo 18, versículo 13. Ele não ousava levantar os olhos ao céu e apenas dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus afirmou que foi ele, e não um fariseu cheio de palavras, quem saiu justificado. Lembre-se também de Ana, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 13. Ela orava em silêncio, apenas movendo os lábios, e ainda assim foi ouvida e recebeu o filho que tanto esperava. E não podemos esquecer de Davi, que em vários salmos se derramava em lágrimas, como no Salmo 6, versículo 6, estou cansado de tanto gemer. Todas as noites inundo meu leito de lágrimas. Essas orações, aparentemente frágeis, foram valorizadas por Deus e registradas como exemplo eterno para nós. Spurgeon reforçava em seus sermões que Deus rejeita a oração hipócrita, aquela feita apenas para impressionar os outros, mas jamais despreza a oração sincera, ainda que seja curta e fraca aos olhos humanos. Ele dizia: uma palavra de fé vale mais do que um livro de vaidade. E essa é a verdade surpreendente. Deus valoriza a sinceridade acima de qualquer forma externa. E aqui está a promessa que renova nossa esperança. Deus não mede a oração pela sua beleza, mas pela sua autenticidade. Se você hoje só consegue dizer Senhor, ajuda-me, essa oração tem valor. Se você só consegue chorar, suas lágrimas são vistas como oração. Se você só consegue suspirar, seu suspiro é traduzido pelo Espírito diante do trono. Nada é pequeno demais para o amor de Deus. Agora, quero te convidar a refletir sobre isso.
Quantas vezes você se sentiu culpado por não conseguir orar de forma longa ou bonita? Quantas vezes você deixou de se aproximar de Deus porque achava que não tinha nada para oferecer? É tempo de mudar essa perspectiva. O que Ele mais deseja é o seu coração. Ele não busca discursos, Ele busca entrega. Ele não exige perfeição, Ele deseja sinceridade. Imagine a cena, você sozinho, em silêncio, lágrimas descendo pelo rosto. Aos olhos humanos, parece apenas fraqueza. Mas aos olhos de Deus, é adoração. Enquanto você chora, o céu se inclina. Enquanto você suspira, o Espírito traduz. Enquanto você pensa que não está dizendo nada, o Pai está recebendo tudo. Essa é a verdade surpreendente sobre as orações que Ele mais valoriza. E é justamente nesse ponto que a fé é provada. Porque quando tudo vai bem, orar é fácil. Mas quando a alma está cansada, quando a mente está sobrecarregada e o coração parece não aguentar mais, é aí que nasce a oração mais verdadeira. É nesse lugar de fraqueza que Deus encontra sinceridade. E é nesse quebrantamento que Ele manifesta sua força. O apóstolo Paulo declarou em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, "Quando estou fraco, então sou forte." Essa força não vem de nós, mas da presença de Deus que habita no coração quebrantado. O mundo vai rir de você. Vai dizer que chorar diante de Deus não adianta nada. Vai afirmar que sua oração é perda de tempo. Mas o reino de Deus diz que suas lágrimas são sementes. O Salmo 56, versículo 8, revela que o Senhor recolhe cada lágrima em seu odre e registra em seu livro. Isso significa que nada do que você sente ou expressa diante dele é esquecido. Nenhum choro é vão. Nenhum suspiro é ignorado. Nenhuma oração sincera é perdida. E é aqui que precisamos aplicar essa verdade na prática. Quando sentir que não tem palavras, não fuja da oração. Apenas feche os olhos e entregue a Deus seu silêncio. Se possível, leia em voz baixa o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deixe cada palavra penetrar sua alma como se fosse a sua própria oração. Se sentir que precisa chorar, chore sem medo. Se só conseguir repetir uma frase curta, diga-a com sinceridade. Talvez seja apenas: "Senhor, eu confio em Ti." Isso basta. Outra prática poderosa é escrever suas orações. Pegue um caderno e registre o que sente, mesmo que sejam apenas palavras soltas: dor, medo, esperança, gratidão. Deus lê o coração por trás dessas palavras. E se não conseguir escrever nada, apenas coloque a mão no peito e respire fundo, deixando que cada suspiro seja uma entrega silenciosa ao Pai. Lembre-se, até isso tem valor diante dele. Spurgeon dizia que as orações que nascem de um coração partido são as mais doces diante de Deus. Ele lembrava que a verdadeira oração não precisa de palco, não precisa de aplauso, não precisa de testemunhas humanas. Ela só precisa ser verdadeira. Essa é a verdade surpreendente que muitos ignoram. Deus não se impressiona com a aparência, Ele se alegra com a autenticidade. E aqui chegamos ao clímax espiritual. Quero que você imagine agora as áreas da sua vida em que você sente que falhou, que está cansado, que não sabe mais o que fazer. Pode ser sua saúde, sua família, seu trabalho, seus sonhos. Coloque isso diante de Deus em espírito e mesmo em silêncio, declare: "Senhor, recebe meu coração quebrantado." Essa simples frase, acompanhada de lágrimas ou suspiros, é uma oração que toca diretamente o trono da graça. Porque não são as palavras que movem Deus, mas a fé sincera de quem se entrega. Agora, em espírito de oração, declare comigo: todo o silêncio da minha alma será transformado em clamor diante de Deus. Toda lágrima derramada será colhida pelo Senhor. Toda oração sincera, ainda que frágil, terá valor eterno. Essas declarações não são apenas frases. Elas são sementes espirituais que germinam em esperança. Talvez você ache difícil acreditar nisso porque o inimigo tem sussurrado mentiras ao seu coração. Ele diz que Deus não te ouve, que sua fé é pequena, que sua oração é inútil. Mas hoje, pela palavra, você pode calar essa voz. Porque a verdade é que o Pai está atento a cada detalhe. Em Isaías capítulo 65, versículo 24, está escrito: "E será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei." Isso significa que o Senhor não apenas ouve, mas já conhece seu coração antes mesmo das palavras. E talvez seja isso que mais nos surpreende. A oração que Deus mais valoriza não é a que impressiona os outros,
mas a que nasce da vulnerabilidade. É a oração feita com a alma despida de máscaras, com o coração rendido, com a fé depositada unicamente em Cristo. Foi assim com o publicano que clamou por misericórdia. Foi assim com Ana, que chorava diante do altar. Foi assim com Davi, que gemia em sua cama. E é assim com você hoje. Portanto, não despreze a simplicidade da sua oração. Não compare sua forma de falar com a de ninguém. Não ache que precisa de discursos bonitos para ser ouvido. O que Deus deseja é um coração sincero. E quando Ele encontra isso, o céu inteiro se move. E ao concluir este momento, quero que você faça um ato de fé. Escreva nos comentários: minha oração tem valor diante de Deus. Essa declaração é um passo de confiança, um lembrete espiritual de que você é ouvido, amado e valorizado pelo Senhor. Deus está com você. Ele recebe suas palavras simples, seus suspiros, suas lágrimas, seu silêncio. Ele transforma tudo em oração diante do trono. E a verdade surpreendente que você precisa guardar no coração é esta: as orações que Deus mais valoriza não são as perfeitas, mas as sinceras. Não são as mais bonitas, mas as mais verdadeiras. E quando você ora com autenticidade, você toca o coração do Pai.